Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos ler o capítulo 3. Segunda de Pedro. Os irmãos podem abrir os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as 13 cartas de Paulo, Hebreus, Tiago e 1ª e 2ª Pedro. Vamos tratar da volta de Cristo e eu quero que os irmãos entendam a profecia. Nós sempre falamos da volta do Senhor e sempre tratamos do aspecto da iminência do Senhor, sempre falamos mais de maneira escatológica, mas muitas vezes nós não conseguimos nem primariamente entender a profecia, então corremos o risco de cometer muitos equívocos e também de não dando respostas necessárias àqueles que venham a zombar da nossa fé quando falamos da volta do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, Pedro escrevendo à igreja diz: Amados, já esta é a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando às suas próprias concupiscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles próprios ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, o dia do Senhor como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis vós ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz assim também em todas as suas cartas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Quero convidar os irmãos a fazer uma oração rápida. Pai querido, nós te agradecemos por podermos estar aqui. Te agradecemos de como o Senhor já tem falado conosco na comunhão, no partir do pão, nas orações, como o Senhor tem abençoado o amor cristão que tem reinado entre nós, entre os irmãos, como nós temos visto a tua boa mão, Senhor, falando conosco aqui. Desde já nós te agradecemos e
queremos pedir que o Senhor nos proporcione mais essa alegria, essa dádiva do Teu Espírito Santo, de conceder que eu possa expor Sua palavra, interpretar um tema tão complexo e tão maravilhoso, que é tratar da vinda do Senhor, que eu possa ter a condição necessária, que em mim não se ache, mas o Teu Espírito Santo é capaz de expor a Sua palavra, a Sua querida igreja, com sabedoria, com temor, reverência e amor ao Senhor e pela Sua igreja. Que o Senhor use a Sua palavra para falar com o indeciso, para consolar o aflito, o triste, o abatido. Use a Sua palavra para repreender a quem precisa, que está em dura cerviz. Que tudo coopere para a glória e o louvor do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, juntamente com os irmãos, para a glória do Seu nome. Amém. Queridos irmãos, quando nós falamos da volta de Cristo, imediatamente nós lidamos com uma questão muito importante. E essa questão é a mesma que é razão dos ímpios, dos incrédulos, olharem para a nossa fé e zombarem dela. Nossa fé é constantemente atacada, principalmente pelo movimento neo-ateísta, porque o Senhor Jesus nos deu uma promessa, que é a promessa da sua volta, e Ele deu essa promessa há 2000 anos atrás. Provavelmente em 2000, provavelmente de 30 a 33, Ele pregou que Ele voltaria. E os seus discípulos continuaram pregando, o Senhor está às portas. Só que o Senhor não veio ainda. E nós continuamos aguardando. E se você reparar nesse texto, é exatamente isso que o apóstolo Pedro está escrevendo com muita propriedade. Quando ele está dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Os escarnecedores dos últimos dias, e já nos dias do apóstolo Pedro, diziam essas coisas. Então eu queria que, a princípio, nós pudéssemos entender a profecia bíblica, porque a profecia do Senhor Jesus, ela está de acordo com as escrituras do Antigo Testamento, e todos os profetas, salvo engano, alguma raridade, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles têm o mesmo entendimento de interpretação, de visão profética, são unânimes. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, mas a Escritura inteira fala de Cristo, ela está repleta de profecia. A Bíblia, por excelência, é chamada o livro da profecia. Apocalipse chama a Escritura inteira de a profecia. E de Gênesis a Apocalipse, a Escritura inteira está cheia de profecias e ambas elas, salvo alguma exceção rara, elas têm o mesmo sentido e o mesmo propósito. Então, quando nós falamos da vinda do Senhor, nós estamos falando de uma profecia que o Senhor falou para os discípulos e que é para a sua igreja em todas as eras enquanto ela estiver aqui nessa terra. A primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de profecia, isso aí é hermenêutica, o pastor Everson aqui é professor de hermenêutica, é chamado de sensus plenior. Sensus plenior, a palavra latina que quer dizer sentido completo do texto. O sensus pleno da profecia, ou sentido exato da profecia, ele é necessário nós entendermos ele para podermos nós compreendermos a linguagem profética bíblica. Inclusive esse tema da parúsia, da volta do Senhor. É importante compreendermos ele, porque senão nós não teremos condição alguma de responder àqueles que nos questionam, muito menos teremos condição alguma de ter fé nas afirmações que fazemos acerca da nossa fé. Porque a volta do Senhor é um pilar da nossa fé. A volta de Cristo não aconteceu
misteriosamente, como ensinam, por exemplo, os falsos profetas testemunhas de Jeová. Não aconteceu assim. A volta do Senhor não aconteceu, como dizem os adventistas, que o Senhor entrou lá numa certa data, num santuário e purificou. Não. A profecia de Cristo é que ele voltará gloriosamente, fisicamente, no seu corpo glorificado, aquele mesmo que foi visto pelos apóstolos na ressurreição, e aquele mesmo Cristo glorioso que Apocalipse capítulo 19 fala. Cristo voltará em sua inteireza, completamente. Isso é uma profecia. Então não aconteceu ainda. Por que não aconteceu? Vamos entender a profecia bíblica. Por exemplo, o sentido pleno da profecia, ela mostra, por exemplo, que uma profecia, um acontecimento profetizado, muitas vezes, ele tem vários significados. Ele tem cumprimentos parciais, enquanto não vem o cumprimento exato, completo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando as escrituras profetizam Cristo, vamos pegar alguns textos aqui, por exemplo. Isaías capítulo 7, versículo 14. A profecia do nascimento virginal do Salvador. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, e a profecia continua. Antes que esse menino saiba comer manteiga e leite, os exércitos dos quais vocês têm medo já não serão mais significantes. Profecia do profeta Isaías para o rei Acaz. Detalhe, Acaz disse, eu não vou pedir. Isaías disse, pede um sinal, e ele disse, eu não vou tentar a Deus pedindo um sinal. Mas o profeta diz, todavia um sinal será dado. Todos os exegetas do Antigo Testamento creem firmemente que essa profecia se realizou nos dias de Isaías. Como se realizou? Se realizou de maneira simbólica, de maneira parcial. Porque no capítulo 8, lê-se que Isaías foi ter com a profetisa, diz lá no capítulo 8, e ela concebeu e deu-lhe o nome. E o nome lá é Rápido Despojo, Presa Segura. Isso aí, esses nomes significativos da Bíblia. Ninguém vai pôr um nome numa criança hoje assim, né? Rápido Despojo, Presa Segura. E diz assim, antes que esse menino saiba pronunciar certas palavras, a terra da Síria já será desprovida do seu rei. Cumpriu-se um tipo de profecia. Então o judeu, até hoje o judeu, e Paulo diz assim que o véu está posto sobre o rosto deles quando ele lê as escrituras. O judeu incrédulo hoje ele diz, não, essa profecia não é para Jesus. Mas o apóstolo Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim que, e foi o anjo Gabriel enviado aliás, Lucas diz, né? Foi o anjo enviado a Maria e disse assim, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Depois Mateus diz assim, para cumprir-se a escritura que diz assim, eis que a virgem conceberá, não é assim? O escritor do Novo Testamento pega a mesma profecia de Isaías e diz, agora está se cumprindo. Pergunto para você, cumpriu-se nos dias de Isaías? Cumpriu-se. Mas aquele cumprimento era um cumprimento parcial, simbólico, que apontava para um futuro imediato que talvez nem Isaías soubesse. Que era o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceria de uma virgem. Então isso é o sentido pleno da profecia. E do Antigo Testamento até as profecias de Apocalipse são assim. O profeta ele traz figuras que podem ocorrer eventos similares àqueles, e o escritor bíblico, olha, isso aconteceu, e só que mostra que acontecerá numa realidade futura o sentido pleno daquela profecia. A consumação de todas as coisas, algumas coisas já se cumpriram de maneira parcial e simbólica, apontando para um futuro distante, mas que só serão realmente, a profecia só será cumprida literalmente em todos os detalhes no final dos tempos, na consumação dos tempos. Outro exemplo clássico. Gênesis 3,15.
a primeira profecia messiânica por excelência. Quando o homem peca, depois de o Senhor falar com a serpente, fala com a mulher. E diz assim, porém inimizade entre ti e a serpente. Esta te ferirás no calcanhar, tu lhe ferirás a cabeça. Ora, qualquer pessoa hoje pode fazer um teste. Escolha uma víbora que não tem veneno, pisa em cima dela para você ver. Ela fere na primeira parte do corpo, que é o calcanhar. O escritor inspirado, ele está vendo essa figura e já colocou ali. Mas o sentido principal do texto não é esse. O sentido principal é que da semente daquela mulher, Eva, nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente, que é o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que é aquele que Apocalipse diz que é aquele que vai aniquilar o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Não é? Entende o sentido pleno da profecia? Ela ocorre, não ocorre. Se você pisar numa cobra, ela não te pica no calcanhar. Mas vai além disso. Está apontando para um futuro distante. Nós nem sabemos precisar de Adão a Cristo quantos anos são. Mas cumpriu-se alguma coisa em Adão, mas estava falando do Senhor adiante. Outro exemplo clássico das escrituras do Antigo Testamento. Estou parecendo os pais da igreja dialogando com os judeus. Veja, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ali, para ser preciso ali. O Senhor Deus vos levantará um profeta do meio de vós. Olha, preste atenção, está falando do povo de Israel. O Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo. Mais adiante diz, a alma que não ouvir esse profeta será extirpada de Israel. Depois de Moisés, quem se levantou? Josué capítulo 1, Deus diz assim, Josué, levanta, porque o meu servo Moisés é morto. Joshua, né? Joshua. Josué, a palavra Jesus, da língua grega, é o correspondente da palavra Joshua, hebraica, Josué. Jesus. Nossa língua com herança latina é Jesus. Não temos o I como no grego, que é Iesu, que é o iota. Nós temos Jesus, é J, substituímos. Jesus. Jesus é o mesmo Josué. Eu pergunto para você, Josué foi o profeta que Israel precisava? Não. Josué introduziu o povo na terra? Não. Introduziu de maneira parcial. Eles herdaram a verdadeira Canaã? Não. Nem a Canaã terrena era propriamente o fim da profecia. Era o símbolo de uma pátria celestial que viria. A profecia se cumpriu em Josué? Se cumpriu. O povo deveria ouvir Josué? Deveria sim. Mas Josué mostrava Cristo. O profeta que verdadeiramente tinha poder para extirpar as almas não era Josué. Era Cristo. Cristo. Então veja que, no sentido pleno da profecia, cumprimentos parciais e históricos podem ocorrer, mas que anunciam um acontecimento vindouro. Agora você quer ver um exemplo mais clássico ainda. O exemplo mais clássico, e é um texto clássico da escatologia bíblica, é Daniel capítulo 9. E precisamente você pode ir para o versículo 24, se não me falha a memória. Mas o capítulo 9 de Daniel começa com Daniel tentando entender a situação do povo de Israel. E no versículo 2 ele diz assim, eu estive lendo e entendendo pelos livros, pela profecia de Jeremias, que o tempo do castigo sobre Israel, da correção, mais ou menos assim, era de 70 anos. Então Daniel começou a jejuar e tem uma linda oração ali, uma confissão de pecado.
E ali sua alma foi cheia do Espírito, foi avivado. E o anjo veio trazer resposta para Daniel. A profecia de Jeremias disse que o povo de Israel ficaria 70 anos no cativeiro. Mas o anjo disse para Daniel assim: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel, para expiar a iniquidade, para... Só guardar essa palavra aqui, para expiar a iniquidade do teu povo. Eu pergunto para você, os 70 anos do cativeiro expiou o pecado de Israel? De forma alguma, nem aqui nem na China. Não. Se você pegar um cálculo de datas aí e você calcular a data em que foi destruído o primeiro templo em Jerusalém, o grande templo de Salomão, e a data em que foi reconstruído o segundo templo sobre Zorobabel, os profetas Ageu e Zacarias, você notará que serão quase exatamente 70 anos. Da primeira destruição pelos babilônios e a reconstrução depois da volta da Babilônia. Cumpriu-se os anos de cativeiro, parcialmente. Mas esses 70, Daniel vem e diz assim, 70 semanas, são 77, são 70 semanas de anos, que são, na verdade, 70 vezes 7, 490 anos de ano. 490 anos. O anjo veio dizer para Daniel que, a princípio, Jeremias falou 70 anos, mas que Deus estava preparando eles para uma quantidade muito maior de anos e para uma profecia muito maior além, que só aconteceria 490 anos depois deles. Veja, cumpriu-se de maneira parcial em Jeremias, não foi? Os 70 anos do cativeiro, mas cumpriu-se a expiação do pecado de Israel? Não. Porque Deus estava colocando a semente da profecia para eles se prepararem para adiante. Para anunciarem para a geração israelita que viria depois e para os gentios que seriam chamados depois. Que ali estava a semente do Messias que viria, do Salvador. Então pergunto para você, lá nos dias do cativeiro, alguém tinha noção exata da profecia? Quando alguém pegou os livros de Daniel assim e leu assim e falou assim, olha, será tirado ungido, falando da crucificação do Senhor que seria morto, lá em Daniel capítulo 9. Provavelmente a grande maioria, se não tivesse fé suficiente, buscasse entendimento, como Daniel, diria, onde está a promessa desse ungido que virá e será morto? 490 anos. Depois de toda aquela geração de Daniel ter virado pó e cinza. Estar embaixo da terra há muito tempo, foi que a profecia se realizou na sua plenitude. Então veja como que o sentido pleno da profecia é diferente de você fazer uma leitura e atribuir certos significados imediatos ou históricos e esquecer da linguagem futurista da profecia. Porque a profecia muitas vezes ela trata do presente, trata de datas posteriores e muitas vezes de datas mais posteriores ainda. Outra questão importante. O tempo da profecia. Quando se cumpriu ou quando se cumprirá a profecia? E veja que essa questão era exatamente o ponto em que os hereges, os zombadores, escarneciam da fé cristã nos dias de Pedro. E ele diz que são os mesmos que escarnecerão da nossa fé. Porque ele diz assim no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Cadê? É assim que as pessoas falam? E cadê Jesus aí? Falou aí que vinha e nada, tá? Não é assim? Quando nós olhamos a profecia, ela, apesar de que muitas profecias elas podem ser imediatas, aquelas profecias particulares, clássicas, por exemplo, Atos dos Apóstolos ali, antes de Paulo chegar em Jerusalém, depois que ele ronda todo o império, ele termina todas as missões, aí ele volta para Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, ele encontra um profeta Ágabo. E o profeta diz para ele assim, olha, pega a cinta de Paulo, amarra, prende ele assim, faz lá um teatro
profético, ali tinha teatro profético, não é igual hoje, essas coisas aí. Ali tinha verdadeiramente. Então ele diz assim: assim diz o Espírito Santo, assim farão ao homem desta cinta em Jerusalém. Isso é profecia imediata. A igreja começa a ficar triste, aí Paulo fala: o que vocês estão fazendo, magoando mais o coração ainda? Eu estou pronto a ir a Jerusalém, não somente a ser preso, mas também a ser morto pelo Senhor, se assim o Senhor quiser. Isso é profecia particular e imediata. Ela falava de uma circunstância imediata sobre Paulo, mas ela não falava de nada futuristicamente falando. Futuramente falando. Agora, existem profecias que elas aparentemente parecem ser para certas ocasiões, mas que são para ocasiões futuras e diferentes. E os escritores bíblicos sabiam disso, e o mesmo método de profecia que o Antigo Testamento tinha, eles têm também a mesma visão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós lemos Joel capítulo 2, os versículos 28 ali, em diante, até o versículo 32, Joel vai profetizar o derramamento do Espírito Santo. Essa profecia fica lá. Quando quando tem um derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e depois que eles falam em línguas, e aqueles muitos forasteiros e peregrinos que vieram de fora, que não conheciam talvez mais a língua aramaica, que era o idioma local, talvez o grego, mas os galileus que ali estavam, aqueles 120, eram homens simples do campo, da pescaria. Eles não tinham como falar persa, como falar siríaco. Então o Espírito Santo ali fez um milagre ali. E aqueles homens falaram noutras línguas. Que aqueles outros ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. Alguns começaram a glorificar a Deus, vendo as maravilhas, mas outros começaram a dizer: isso aí é zombaria, isso é palhaçada. Estão cheios de vinho, beberam demais. Estão embriagados. Então Pedro se levanta para dar uma resposta. E Pedro diz assim: esses homens que vocês estão vendo aí, 9 da manhã, eles não estão bêbados, como vocês estão acusando. E aí ele fala: isso é para cumprir o que foi dito pelo profeta. É o profeta Joel. E ele fala: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, o Senhor, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Derramarei do meu Espírito sobre minhas servas e meus servos. E Pedro pega essa profecia e praticamente faz como que fala? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Praticamente ele cola o texto inteiro. Se você pegar o texto de Pedro e ler o texto de Joel, vai estar idêntico. E ele prega a mesma profecia. Mais detalhe: Joel capítulo 2, nesse texto, não fala somente do derramamento do Espírito Santo. Mas Pedro pega a mesma profecia. Porque Joel também profetiza sobre o dia do Senhor que virá ardendo. E Pedro faz a mesma coisa. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Aconteceu em Pentecoste? Não. Mas Pedro cita. Você viu? Aconteceu nos dias de Joel? Nem o derramamento aconteceu lá. Mas Pedro pega a mesma profecia, com todos os detalhes ali, e ele aplica. O que Deus estava fazendo aqui no sentido pleno da profecia? Mostrando para eles que Deus estava trazendo, apontando aquela geração para um julgamento futuro também. E as línguas ali eram um sinal de que a última profecia, a última revelação de Deus estava ali. E o tempo? Onde é que está o tempo aí? O fator tempo é muito importante. Veja que o apóstolo prega e o profeta Ageu lança a mesma profecia que o apóstolo prega. Mas são profecias que terão cumprimentos distantes um do outro, mas que são profetizados no mesmo dia, na mesma hora, na mesma pregação. Não aconteceu essas coisas. Mateus capítulo 24 é chamado o Apocalipse de Mateus, né?
onde o Senhor Jesus falou do fim dos tempos, de várias profecias, e o Senhor disse um monte de coisas ali que você precisa desembaralhar algumas coisas, entender os discursos dentro do seu contexto, da sua situação. Mas se você não entender o sentido pleno da profecia, aquele texto não faz muita diferença para você. Mateus capítulo 24, por exemplo. O Senhor fala de muitas coisas para Israel, coisas que aconteceriam imediatamente e coisas que, através da situação tipológica de Israel, seriam um prelúdio de uma tribulação final. A destruição do templo aconteceu? Aconteceu. Fomes e guerras, terremotos em vários lugares, aconteceram? Acontecem toda hora. Mas ainda não foi o fim de todas as coisas. Mas o Senhor pronunciou todas essas coisas no mesmo discurso. Assim como Pedro e Joel, eles profetizaram coisas que aconteceriam milhares de anos distante, mas eles lançaram. Porque a questão do tempo não é muito importante nessas profecias. É como se o Senhor entregasse uma profecia assim para o profeta e dissesse assim, ó, fala. E é assim mesmo. Joel fala, assim diz o Senhor. Pedro diz, isso está cumprindo como disse o profeta. O profeta ele tem o dever de entregar a revelação que Deus lhe dá. Mas Deus não diz para ele em detalhes assim, ó, dia X tal, exceto as profecias particulares que eu acabei de citar. Não essas profecias aqui, muito mais abrangentes. Que a profecia da vinda do Senhor irá se encaixar nesse tipo de profecia da sua volta. Então, para exemplificar para vocês, acho que eu vi o Everson dando esse exemplo uma vez. A profecia bíblica, quando é dada a um profeta, é entregado o conteúdo inteiro. É como se você olhasse, preste atenção, um exemplo. É como se você olhasse para uma cadeia de montanhas, de montes. Ao longe você consegue enxergar várias montanhas, não é verdade? Não é? Mas você não consegue ter um discernimento, por exemplo, da distância dessa primeira para aquela que você está vendo mais alta. Sabe-se por experiência que está bem distante, às vezes quilômetros de distanciamento. O tempo na profecia muitas vezes é semelhante a isso. Uma profecia que é dada, por exemplo, para Israel no mesmo discurso, não é para Israel, está lá longe. Veja o derramamento do Espírito. Não foi só em Atos. Em Atos aconteceu, mas não era para os dias de Joel. Mas Joel que entregou a profecia. O dia do Senhor foi profetizado por Joel, não aconteceu em Joel. Aconteceu em Pedro, não aconteceu. Mas aconteceria bem depois. Nos nossos dias ou em outros dias que virão acontecerá. Então veja que o fator tempo não é muito importante na profecia. E talvez é por essa razão que Pedro fala, eles ignoraram isto. E diz para a igreja, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1 ano e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longano para convosco, a fim de que alguns não se percam, mas venham arrepender-se. Então veja que o tempo, essa questão de, os apóstolos diziam, vem o Senhor, está às portas, eles diziam isso. Eles diziam, e eu estou seguro que, olhando a profecia da maneira bíblica que ela é, nós podemos dizer que o Senhor está às portas. Mas eu vou morrer se ele não vier, eu cometi um erro profético? Não. Por quê? Porque o Senhor garantiu que viria, mas ele não deu para ninguém a data exata. Porque o tempo não é questão para Deus. Outra coisa que nós precisamos entender na profecia bíblica. Eventos que a Escritura mostra que são necessários que ocorra. Por exemplo, Paulo parece ser claro nas cartas aos irmãos de Tessalônica, que é por excelência a primeira igreja adventista, não essas adventistas têm aí. Tessalônica é a primeira igreja adventista da Bíblia, né?
Porque eles queriam o Senhor, pararam até de trabalhar, começaram até a pecar. Porque o Senhor, eles acreditavam que o Senhor vinha a qualquer momento ali. ah, E Paulo faz assim: não ser assim, sem que aconteça algumas coisas. Ele fala assim: ó, quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Fala também, sem que antes se levante o filho da perdição, o filho da iniquidade, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Não é? Ele não fala que há de se levantar um anticristo? Você precisa entender a profecia bíblica no seu sentido pleno para saber o anticristo o que é. O anticristo, segundo Paulo, parece ser uma figura de alguém. Eu acredito que é um homem. O filho da iniquidade, eu acredito que é uma figura excepcional que surgirá aí. Ou já está aí, mas não se revelou ainda. Mas o mesmo apóstolo, o apóstolo João também, fala de uns falsos ensinamentos dos gnósticos, e ele diz que esses eram anticristos, no plural. A Escritura identifica também um sistema de falso ensino como o anticristo. Você sabia que os hereges são anticristos? São. O apóstolo João fala isso. E aí as pessoas dizem assim, elas ficam assim, não, eu não posso pregar. Já vi alguém dizer assim, eu não concordo, não, respeito, mas não concordo. Eu não posso dizer que Jesus está às portas porque o anticristo precisa se levantar. Ora, então Tiago estava errado, o escritor inspirado, que falou que o Senhor está às portas, no capítulo 5. Não, perto está o Senhor. Não estava errado. É que quando Deus fala, quando Deus entrega a profecia, ele não detalha quando, nem muitas vezes como, mas ele diz, vai acontecer. E o que ele diz para os apóstolos? Preguem que eu estou às portas. Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Alguém fala assim, a porta do coração. Não, ele está falando da sua vinda ali. Está voltando. O rei está voltando. Ah, mas e o tempo? Não... Irmãos, se o Senhor decidiu no seu santo conselho voltar essa semana, o Senhor estrala o dedo, levanta um miserável, um anticristo aí, persegue, mata todo mundo aí. Se a igreja passa ou não passa, não sei. Ele surge e o Senhor brada lá nos altos, a trombeta toca, Deus diz assim, ó, já chegou, eu decidi agora. Puf, ele vem. É assim que o apóstolo vê a questão. O sentido da profecia não tem a ver com o tempo, tem a ver com a inspiração e com o entendimento judaico. Agora, vocês viram como é importante notar como que os profetas veterotestamentários viam a profecia e como os escritores do Novo Testamento pregavam a profecia do mesmo jeito? Não muda. Por isso Pedro diz, o tempo não é importante. Ah, por que não veio ainda? Ora, 1000 anos ao Senhor é como um dia. Um dia com 1000 anos. É nesse sentido que deve ser entendida essa profecia. De Jesus a Pedro já tinha quase uns 50 anos quando ele escreveu essa carta aqui. Hã? E nos últimos dias ele disse que seria pior ainda. Aí que zombariam, porque ele previu que talvez, se quanto mais demorasse, mais eles teriam, eles afundariam no seu pecado e começariam a zombar da nossa fé. Mas o tempo para Deus não é nada. O lugar dos eventos, eles podem se cumprir parcialmente, mas eles apontam para uma realidade futura. As coisas que precisam acontecer para cumprir as escrituras que Deus determinou, ele faz acontecer de maneira rápida, no estalar de dedos. Se é assim eu posso falar. Então, assim, nós devemos pregar com toda convicção, como os apóstolos, que o Senhor está voltando. No presente mesmo, na palavra. O Senhor está às portas. Ah, mas se você morrer e ele não voltar, você errou. Não, não errei, porque o escritor bíblico não errou. Eles diziam há 2000 anos que o Senhor está voltando, eu também digo a mesma coisa. Porque ele mandou dizer essas coisas. Entenderam claramente o que é o sentido da profecia? A profecia, ela
podem acontecer historicamente falando, só que ela aponta para acontecimentos futuros. Vou dar outro exemplo e aí nós já mudamos. Quando Daniel profetiza, nesse capítulo 9, ele fala de um homem iníquo que se levantaria, que perseguiria os israelitas e que profanaria o lugar santo, o Santo dos Santos. Todos os judeus concordam e os cristãos também concordam que isso aconteceu com Antíoco Epifânio IV. Quando Alexandre o Grande morre, divide-se o império, 4 generais, depois de guerras e mortes sobrevivem 2, os Seleucidas e os Ptolemaídas do Egito. Síria desse lado com a dinastia Antíoco, daí Antioquia da Bíblia. Os Antíocos desse lado aqui, 1, 2, 3, o quarto era uma desgraça. E onde está Jerusalém e Israel? Está nessa confluência desses tiranos. Desse lado aqui está o Egito, como é hoje, né? Israel, Deus escolheu Israel para fazer alguma coisa mesmo. Israel fica no meio ali daquele confronto ali. Então assim, quem quer conquistar tudo aqui necessariamente ou faz aliança ou destrói Israel, né? Esse Antíoco IV Epifânio entrou nas terras de Judá, sacrificou porco a Zeus no templo sagrado, no Santo dos Santos. Lembra, a arca já não estava lá, tá? Cadê a arca? Sumiu desde a Babilônia, ninguém sabe onde está a arca até hoje. Entrou lá, sacrificou porco, muitos judeus apostataram. Os escritores, os intérpretes, o povo judeu entende que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no capítulo 9, foi estabelecida ali. Um exemplo claro, eu falei para Abraão ontem, que nós conversando. Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, que é um livro histórico por excelência, não estou citando Macabeus como escritura, estou citando como relato histórico, como uma visão judaica da profecia. Primeiro Macabeus, no capítulo 1, versículo 54, na versão que eu tenho lá em casa, ele diz que quando Antíoco fez isso, ele diz, então estabeleceu-se a abominação desoladora. Onde que ele leu isso? Em Daniel. Mas alguém falou da abominação desoladora, vocês lembram? O Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24. Ele diz assim, quando vocês virem que foi estabelecida a abominação assoladora, de que falou o profeta Daniel. O escritor dos Macabeus aplicou a mesma profecia. O Senhor Jesus também aplicou a mesma. O escritor de Macabeus estava errado? Não, ele estava certo. O que foi feito em Jerusalém foi abominável. O que foi feito em 70, e como os generais romanos também profanaram o templo de Jerusalém, também foi abominável. Mas isso está falando de uma abominação desoladora muito maior que virá no futuro. Entende como que é a profecia? Ocorreu historicamente nos tempos dos Macabeus, 200 a.C. E o Senhor Jesus disse que aconteceria em 70, mas que muito provavelmente representa um acontecimento no final dos tempos. Entenderam? Isso é a vinda de Cristo. Entende aquelas palavras? Muitos dos que estão aqui não morrerão sem que venham vindo o reino de Deus. Não tem esses textos? Aí, ó, Jesus profetizou que não morreriam e viria consumação. Mentira, ele não falou da consumação. Ele falou que eles não morreriam sem ver o reino de Deus. Imediatamente, alguns textos depois, tem um monte da transfiguração. Eles viram a glória de Deus? Viram. O Senhor transfigurou-se no meio deles. Eles tiveram um cumprimento parcial da sua glorificação. Não foi? O Senhor disse, muitos que estão aqui não provarão a morte. João viu a glória do Senhor quando escreveu o Apocalipse? Viu. Viu Cristo glorificado? Viu o seu reino? Viu a vinda do reino? Viu. Só que não no sentido pleno. Está vendo que Jesus profetiza igual a Ageu? Jesus profetiza igual a outros? Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão de Deus no seu santuário.
Quem Isaías viu ali? Mais tarde, Estevão, no seu sermão, diz que Isaías viu a sua glória. Viu o Senhor, viu a glória do Senhor quando falou. Era Cristo que estava ali também. Veja, coisas parciais, mas que estão longe, mas que são entregues. Cumprem-se pequenas coisas, mas não. A vinda do Senhor já ocorreu? Ocorreu em instâncias. Quando Jesus se revela para João em Apocalipse, ele teve um cumprimento parcial dessa profecia. Quando o Senhor se transfigura para os discípulos, teve um cumprimento parcial dessa vinda gloriosa. Isso que não aconteceu ainda, mas que pode ocorrer a qualquer momento. O Senhor pode vir nos buscar, porque essas coisas para ele não são muito, ele não faz questão de tempo e outras coisas. Ficou claro até aqui? Muito bem. Dito isso, toda essa introdução, isso aqui é uma introdução para a profecia. O que nos convém fazer, sabendo que o Senhor Jesus pode vir buscar a sua igreja, pode vir de maneira repentina, iminente. Como que nós devemos nos portar diante da vinda do Senhor? Isso é que nós devemos fazer, como foi ensinado por muito tempo, assim, que porque Paulo fala na ceia que anunciais a morte do Senhor até que venha. Então alguém, não sei quando, criou uma ideia assim de que o Senhor viria entre uma ceia e outra. Não sei de onde tiraram isso, só por causa dessa palavra. Nunca vi isso aí na Bíblia, mas criaram isso aí. Bruno tá sorrindo ali, já vi isso aí por aí. E o que acontece? Quando você não estava, sei lá, você não estava jejuando, quando você não estava, de repente você comeu demais e se viu como um glutão, aí você ia ceiar, ficava pressionado, meu Deus, eu vou ceiar. Era um ensinamento que parecia não tinha graça, amor nesses ensinamentos. E você ficava pressionado, e se Jesus vem amanhã? Aí via pregadores assim no púlpito, assim, ô irmão, se você sair na rua ali, e o Senhor voltar a tocar a trombeta, aí criava-se uns mitos assim, dizia-se que em algum lugar alguém fez barulho de terremoto, tocaram trombeta, irmãos se esconderam simulando arrebatamento, e os crentes ficaram desesperados. Eu fiquei... Não é assim. Um crente salvo, como que ele deve se portar? Jesus está às portas. Não é assim que Pedro fala. Aliás, os escritores bíblicos nem dão a mínima importância para esse tipo de coisa. Como é que nós devemos nos portar? Aí no texto, Pedro nos diz que, diante de tudo que ele falou, nós devemos esperar como a vinda do Senhor. Aí no versículo de número 14, no versículo 11, melhor dizendo, ele fala assim, que nós devemos nos portar como? De que maneira? Diante dessas coisas. Em santidade e piedade. Vida santa. Vida piedosa. Como que um cristão espera a vinda do Senhor? Espera sendo cristão. Espera sendo crente. Um crente, ele precisa de santificar-se. Santificação. Um cristão que não tem santificação, assim, é duvidosa a natureza da sua conversão, a realidade da sua salvação. Necessariamente, fogo queima, água molha, gelo esfria, refrigera. Santo é santificado. Crente, converso, é mudado. Você não consegue conviver de maneira normal com o pecado. Você não consegue conviver de maneira como se fosse natural você pecar contra Deus. Não estou dizendo assim que nós já fomos santificados, eu não creio em santificação plena aqui na terra. Mas necessariamente um salvo ele se santifica mais ainda. Quando o pecado vem até um salvo, o que acontece com ele é como se fosse um acidente. Foi algo assim que foi uma fatalidade, foi uma consequência. Não vigiou, mas não é certo. Quando o crente permanece em pecado, é apostasia. Apostatou da fé, abandonou.
Não ouviu mais o Espírito Santo, não ouviu mais as advertências do Evangelho, das pregações, do testemunho da igreja. Não, é apostasia. Pedro disse assim, ó, diante de tudo isso vocês devem andar em piedade e santidade. Vida piedosa, vida santa, vida de oração, vida segundo o propósito que Deus tem na sua vida. Glorificar a Deus no chamado que Deus te deu, na sua vocação. Robert Murray McCain dizia que um homem santo é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Dizem que John Wesley uma vez foi questionado assim, Senhor Wesley, se o Senhor soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que o Senhor faria? E ele respondeu de maneira simples, eu faria o que eu faço todos os dias. Eu levantaria cedo para cuidar das minhas obrigações, faria meu devocional, faria as minhas obrigações como pregador, como pastor. É a mesma coisa que eu digo para você. Se você soubesse que o Senhor vem amanhã e está às portas, o que você convém fazer? Faça o que você faz com maestria para glorificar a Deus. O que eu vou fazer? O Senhor vem amanhã, o que o Everson deve fazer? Ele vai pegar o carro dele e vai para o Uruguai, se Deus quiser. O que nós vamos fazer? Vamos comer uma picanha maravilhosa ali para a glória de Deus. Se houverem glutões aí, o sarrafo santo descerá. Entende? A palavra do Senhor, os apóstolos, eles não se preocupavam com essas coisas que nós hoje queremos se preocupar. Ao contrário, o que faz? Permanece fazendo. Porque o apóstolo ele não admitia um cristão dando mau testemunho. Ele dizia, olha, vocês, sabendo que o Senhor está às portas, continuem com uma vida santa e piedosa, como convém, no meio de uma geração na qual vocês resplandecem como astros de luz. Vocês são o sal e a luz do mundo. Em segundo lugar, sabedor de que o Senhor está às portas, o que eu devo fazer? Pedro nos diz aí no versículo 12, aguardando ardentemente a volta de Cristo. É por isso que eu me recuso a aceitar a tese dos liberais. Os liberais dizem assim que os apóstolos pregaram que o Senhor está às portas, então passaram-se 10, 15 anos, eles chegaram à conclusão de que eles estavam enganados. Então eles começaram a inventar coisa. Isso aí é heresia, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Eles pregavam ardorosamente, não porque eles estavam errados e depois corrigiram. Eu quero saber onde foi que eles se corrigiram, em lugar nenhum. Eles continuaram pregando. Eles não estavam errados, porque você entendendo a profecia no seu sentido pleno, você viu que não tem erro nenhum. Porque o fator tempo não é importante na profecia. Mas Pedro fala assim, ó, aguardando ardentemente a volta de Cristo. Tem até uma versão que diz assim, apressando o dia do Senhor. Não sei o que Pedro queria dizer com isso, apressar. Mas ardentemente. As pessoas elas viraram materialistas demais. As pessoas abandonaram os princípios da volta do Senhor. Você pode até assim questionar os erros e os equívocos muito sérios às vezes do povo cristão durante a história da igreja, mas nos primeiros 3 séculos ali da igreja cristã, a profecia, nós conversávamos isso aqui antes, você tem, por exemplo, ali no 2º século, os montanistas, e eles lá pregavam a volta do Senhor fervorosamente. Foram excomungados depois como heresia porque eles cometeram um absurdo de dizer que a Nova Jerusalém era lá, na capital da Frígia, lá, e terrível lá. Não era não, é óbvio que não era. Mas assim, eles criam firmemente que o Senhor estava às portas. Eles queriam, eles viviam Maranata, eles cantavam Maranata. Era o que eles queriam.
A igreja contemporânea parece que ela é muito voltada ao materialismo, ela é muito voltada às filosofias sociais da nossa época, a ensinos estranhos à palavra de Deus e à fé. Então ela abraça muitas vezes interpretações equivocadas da vinda do Senhor, abraça muitas vezes filosofias que fazem nos levar a um mundo materialista, nos quais nós nos refugiamos aqui e parece que somos daqui, mas nós não somos daqui. Mas os escritores do Novo Testamento diziam: o Senhor está às portas. Eis que cedo veio. Aguardando ardentemente. Eu tenho que pensar na volta do Senhor. Eu tenho que desejar a volta do Senhor. Eu tenho que esperar a vinda do Senhor. Eu preciso sonhar. Peça para Deus para você sonhar Ele voltando. Eu preciso almejar a vinda do meu rei. Às vezes a gente conversando aqui, eu estava falando para o Everson outro dia. Uma vez eu sonhei lá, na minha casa lá. Provavelmente eu era um pastorzinho, um missionário, em alguma aldeia distante aí, não sei aonde. E estávamos correndo assim, nos campos de arroz. Trigo, arroz, assim. Quem conhece do campo sabe mais ou menos como é que é. E houve um ataque, parecia que a situação ali era um meio de guerra ali. E eu vi que nós tentamos fugir, eu com ali aqueles aldeões ali, nós tentávamos fugir. Mas eu vi que um avião soltou uma ogiva. E eu vi que não dava mais, né? E aí o terror da morte invadiu meu coração imediatamente. E aí eu vi, como naqueles vídeos que nós vemos, né? Lembra quando os americanos lançaram aquela bomba atômica, duas, né? Em Hiroshima e Nagasaki? Vocês vê lá o cogumelo, né? E eu vi exatamente aquilo lá, aquela radiação. Entrando na Terra assim, e nós lá distante, mas sabendo que aquela onda de radiação ia fulminar, nós iríamos virar cinza. E eu já sabia, eu vi quando ela vinha chegando. Mas quando ela veio chegando, eu esqueci a morte e lembrei do Senhor. E uma alegria muito grande, efervescente, invadiu meu coração. Eu comecei a pensar: finalmente eu vou ver meu Senhor, sabe? Finalmente eu vou ver aquele que deu tudo por mim. Finalmente eu vou ver o rosto de Cristo. Nós devemos ansiar o Jesus, irmãos. Jesus. Jesus. As pessoas, elas colocam fardo pesado umas nas outras. Regras, leis, mandamentos humanos. Falsas religiões, seitas, heresias. Materialismo, blasfêmias. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão meigo. Ele é tão maravilhoso. E a sua igreja deve esperá-lo, deve ansiar por ele, aguardá-lo. Vem, Jesus. Volta logo, Jesus. Tem uns irmãos aí que cantam: volta logo, Jesus. Tô com saudade de casa. Assim, vamos para casa logo. Tá chegando o momento da gente ir para casa. Eu quero ir para casa. Vocês não querem? Eu sei que dói. Eu sei que se o Senhor me chamasse hoje, meu filho, olha, meu Deus, eu vou deixar o Emanuel com 4 anos. A Joana. A única coisa que eu tenho é um plano funerário. Seu pai tá cuidado aí. Mas quando se pensa na vinda do Senhor, muda tudo. A morte perde o seu medo, sentido. Eu cansei de visitar esses hospitais de Prudente. Moléstias infecciosas do HR da Santa Casa, lugar terrível. Cansei de orar cochichando em irmãos entubados assim e vi lágrimas descerem, sabe? Cansei de receber porta na cara, de visitar criminosos ali apodrecendo com HIV e o sistema imunológico sem ter nada, cara magro com a perna inchada assim, estourando no pus. Eu falo assim: irmãos, posso orar, trazer uma palavra? Não, não quero saber desse Deus, não. Mas encontramos muitos irmãos piedosos, crentes. Uma delas, particularmente, era a alegria do meu coração e do pastor Marcos Gracioso, que não pôde estar aqui. Era a irmã Eliane. E uma vez, visitando ela, visitávamos ela quase toda semana,
A última palavra foi sobre a volta do Senhor, ou o encontro com Ele. Fui eu que dei a palavra. Eu nem sabia o estado dela. Eu sei que quem está ali é um estado terrível. Está às portas mesmo da eternidade. E ela chorava de alegria. E o nosso coração necessariamente chorava de alegria. Quem trabalha em hospital, as enfermeiras muitas vezes tem um paciente que adota, né? Assim, Viviane, elas têm o querido delas. A Eliane era nossa filha de fé ali. Era uma maravilha de Deus, uma irmã da igreja presbiteriana. Nesse dia foi assim, uma ação diferente. Nós voltamos na semana seguinte, ela já tinha ido para o Senhor. Nós chegamos no leito dela assim, vem a tristeza repentina, mas vem a lembrança daquele sorriso que não fazia mais nem questão de pensar na morte. Já esperava o Senhor a qualquer momento. Algum tempo depois, o Marcos estava fazendo um serviço policial num dos cemitérios aqui, e ele mandou uma foto para mim. Tava lá a plaquinha do túmulo dela. Mas nós devemos ardentemente desejar encontrar o Senhor. Nós precisamos. Pedro também diz que diante da aproximação da vinda do Senhor, nós devemos também, em terceiro lugar, tomar cuidado com falsos profetas. Vejam que no versículo 17 ele diz assim: guardai-vos dos que pelo engano, de que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados. Você sabe o que é arrebatado aí, né? Pensa no curral das ovelhas, né? Pensa no curral das ovelhas e pensa no lobo quando ele vem, tá? É isso aí que o lobo faz. Por isso que o falso profeta é chamado de lobo, né? Ele vem lá toda a paisana, né? Devagarinho e ele... Os falsos mestres são tratados assim entre o rebanho de Deus. Guardai-vos de que vocês não sejam arrebatados por falsos ensinos. Quando você crê numa heresia, numa mentira, você está sendo arrebatado. O falso mestre ele vem exatamente para tirar. E quantos já não foram enganados com esses falsos ensinos? Quantos já não foram levados por... E aqui, falsos ensinos, particularmente nos dias de Pedro, tinha duas correntes principais aqui. Tinha os judaizantes, bem parecido com aqueles que Paulo lida na carta aos Gálatas, que diziam que você pode ser cristão, mas você batiza e você precisa circuncidar, você precisa guardar as festas de lua cheia, lua nova, você precisa guardar todos os tipos de tradições judaicas. Isso era um tipo de falso profeta. Pedro fala, não dá ouvido não. Isso aí isso aí não é o evangelho não. É um lobo isso aí. Tinha os falsos profetas o gnosticismo, na verdade, o gnosticismo, da palavra grega gnose, conhecimento, uma filosofia grega que adentrou no meio do cristianismo primitivo e começou a ensinar algo que não tem nada a ver com o evangelho, também ameaçava aqui. Aqui estavam as sementes do gnosticismo no primeiro século. E os gnósticos, muitas vezes, eles eram ascetas, eram eremitas, eles não comiam carne, eles... se era casado, se abstinha da mulher, porque afinal de contas eles viam o sexo como pecado. Então eles fugiam, né? E depois isso aí vai influenciar no monasticismo mais tarde, evidente. Mas também tinha um outro tipo de gnóstico que poderia ir para o outro lado. Talvez esse asceta aqui, que ficava isolado lá, não era muito perigoso. Era perigoso se ele arrebanhasse outros cristãos para fazer a mesma coisa. Mas havia um outro tipo de gnosticismo, que era um liberal, que ele entendia, olha, já que a matéria é ruim, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar meus dias e vou pecar com vontade. Então Pedro e Judas diz assim, ó, esses são manchas em vossas festas de solenidade. Paulo fala, são esses falsos mestres na carta a Timóteo, que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. O que eles faziam? Eles seduziam as virgens para ter relação com eles. Eles eram ímpios, infames mesmo, imorais sexualmente falando. E Pedro combate. Cuidado. Cuidado para que esses falsos mestres não venham até vocês.
Eles vêm aí dizendo para vocês, ó, vamos entender aqui, ó. Ah, não, a Bíblia não tá certa, não. Aí, ó, Jesus falou que vinha, não veio. Não, veio não, isso é historinha. Não, que Bíblia é inspirada coisa nenhuma. Não. Ah, mas Jesus disse aquilo, não. Mas Paulo condenou o homossexualismo. Sim, mas Jesus nada disse. Falso profeta. Entendeu? Sabendo que o Senhor está às portas, nós precisamos tomar cuidado com falsos ensinamentos. No século XIX, foi o auge o auge do adventismo. Adventismo, não pense em adventismo sétimo dia. Do evento, das pregações de que Jesus poderia surgir a qualquer momento. E aí surgiram inúmeras seitas. Adventismo sétimo dia é uma, Testemunhas de Jeová são outras lá, e várias outras correntes que depois desapareceram. Quando eles viram que eles começaram a marcar data, né? Jesus não veio, aí desmanchou tudo. Alguns permaneceram, como é o caso dos adventistas até hoje. Cuidado com o falso ensino. Quando se trata da vinda do Senhor, muitas vezes é um campo minado para esses falastrões aí, que não tem o Espírito Santo de Deus, mas tem um espírito do anticristo neles, plantarem suas heresias. Então Pedro também fala, vocês sabedores de que a profecia bíblica diz que o Senhor está às portas, vocês precisam também tomar cuidado com os falsos profetas. E em quarto lugar, para nós encerrarmos, o que convém fazer sabendo da volta do Senhor? Pedro diz assim, ó, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Está no versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Graça como oposição provavelmente ao legalismo judaico. Em oposição àqueles mestres que eu acabei de citar, que queriam fazer eles guardarem a lei. O evangelho da graça não é lei. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Veio a lei para que a ofensa abundasse. A lei, o Paulo diz assim em Romanos assim, o pecado que está em mim, aproveitando o mandamento, me matou. E por ele eu fui encontrado morto. É como se a corrupção que é no nosso coração, o pecado que é em nós, ao ter contato imediato com o mandamento, com a lei, ele inflamasse e me induzisse ao erro, a pecar, me levasse. Mas a graça do Senhor é que cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu gosto do Peregrino. Quando o personagem cristão é levado à casa do intérprete, no Peregrino de John Bunyan, o intérprete diz assim, cristão, eu preciso te mostrar uma coisa, vem a uma sala e dá uma vassoura para um personagem e ele começa a varrer a poeira do quarto e começa a subir poeira, subindo. O cristão diz, o que é isso? Ele fala, preste atenção. Aí ele chama outro assistente e fala assim, ó, toma um borrifador, agora joga água. Aí joga água e diz, agora pode varrer. Aí jogou a água, a poeira abaixou, né? Quem já viveu em casa de chão batido? No Nordeste eu vivi um tempo uma vez. Sabe que se você varrer um chão batido sem um pouco de água, vai subir pó mesmo, né? Aí as mães antigas vinham com água e depois você passava ali, subia um cheirinho de terra molhada que os moleques pobres, tudo com vontade de comer torrão, gostavam, não podia comer o chão da casa, né? E olha a sabedoria que Deus deu para John Bunyan. Ele diz assim, a lei é essa poeira. O pecado no coração humano é essa sala. Quando a lei vem, ao invés de santificar, de armazenar, de solucionar ali, piora a situação. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Tá vendo ali? A poeira são nossas ofensas. A lei, ao ter contato com o nosso coração pecaminoso, ao ter contato com a lei, ao invés de ele ser santificado, ele piora tudo. Mas a graça do Senhor é esse assistente que veio, borrifou tudo e deu solução, cobriu tudo, a poeira não subiu mais. Isso é graça. Isso é a graça do Senhor. Você luta com seu braço, você não vence. Mas se você confiar na graça de Deus, você vence o pecado.
Diante da vinda do Senhor iminente, eu preciso confiar na graça do Senhor que está comigo. A tua graça me basta. E ele fala de conhecimento de Cristo também. Crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento aqui, diferentemente do conhecimento gnóstico, teórico e abstrato, é um conhecimento tanto do Senhor Jesus, a palavra escrita, como o Senhor Jesus, a palavra encarnada e vivida. Além de conhecer as Escrituras aqui, é também a vivência do Senhor Jesus em nós. Cristo em nós, morada de Deus. Cristo formado em vós para a glória de Deus. É isso que Pedro está falando. É Cristo em minhas ações. É crescer em Cristo nos meus pensamentos. É crescer em Cristo na minha vida real de tudo. Tudo que eu fizer, ter comunhão com o meu Senhor. Eu vou encerrar aqui, nem olhei o horário. Então vocês entenderam claramente como que é a profecia bíblica? Eu disse para o Everson várias vezes já e digo que nós precisamos talvez reformular nossas escatologias, precisamos reformular alguns ensinamentos nossos e entender melhor a profecia. Porque às vezes nós abraçamos um sistema e não responde às nossas perguntas e nós pensamos que foi isso que os profetas disseram e às vezes não foi. Não foi bem assim. Você vê que quando o escritor do Novo Testamento ele profetiza igual o escritor do Antigo Testamento? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vou querer fazer mais uma oração. Almeje pela volta do Senhor. Queira sonhar com as regiões celestiais. Queira ter Cristo formado em nós, esperando Ele, em vós. Deus, nós te damos graças. Bendito seja o teu nome. Que nós possamos viver essa volta de Cristo a cada dia. Cristo, ó Senhor, como diz aquele hino, não tarde mais, amoroso Jesus. Não tardes. Volta logo, meu Senhor. Volta logo buscar o teu povo. A tua palavra não erra, não pode mentir, não falha. Teus apóstolos diziam, vem há 2000 anos. Eis que vem, o Senhor disse. Eu digo hoje, sem medo de errar, confiando na tua promessa. Tempo não é importante para ti. Eventos necessários tu os podes fazer cumprir quando tu assim desejar. Volta logo, Senhor. Maranata. Nós almejamos te ver o teu rosto, estar com o Senhor. Como é o teu corpo glorificado, que não tem pecado? Como é, Senhor? Como é a tua palavra, a tua voz? É doce e meiga como nós cantamos? O Senhor é rude na palavra? O Senhor aparenta ser um homem severo? Como tu és, Senhor? Não importa. Sabemos que tu és amor puro. Tu és misericórdia. Tu és perfeito. Deus de Deus, luz de luz. Deus maravilhoso. Deus conosco. Príncipe da paz. Salvador único. Maravilhoso, cheio de graça. Ó Jesus que nos salvou. Tu és a essência da nossa vida. Tu és tudo que necessitamos, que precisamos. Confessamos a Deus Pai por teu nome. Não temos em nós nenhuma força. Tu és a nossa rocha. Tu és onde alicerçamos a nossa casa. Tu és onde nós queremos firmar nossos pés. Oh bendito Jesus, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos para a glória do teu Espírito Santo, para a glória do teu Pai maravilhoso. Amém. Glória a Deus, irmãos.